Acho que agora tá, né? Tá. Desculpa, viu, gente? Bom, então, nossos avisos habituais, né? A nossa casa tem palestra praticamente todos os dias, com exceção das sextas-feiras, onde nós temos o trabalho com dependentes químicos. Quem conhecer alguém que esteja passando por essa dificuldade, mesmo como familiar ou a própria pessoa, só me pedir para encaminhar aqui para nossas sextas-feiras, às 7h30 da noite. E em relação agora às palestras, a gente pede quem quiser passar no plantão que venha meia hora antes e se dirija ao dirigente do dia, né, para estar conversando, às vezes alguma orientação. Fique à vontade para estar buscando a casa, em caso de necessidade, né. Nós fazemos também cerca de 70 cestas básicas para as famílias cadastradas. E nesse momento nós estamos precisando de arroz, feijão e óleo. Quem puder trazer para colaborar. Também biscoito doce e salgado, né? O que mais? Vocês sabem do trabalho que nós fazemos todos os sábados com os moradores de rua das imediações, que a finalidade maior é poder estar tendo um contato, conversando, sempre é feita uma oração com as pessoas. A gente não quer sentir superior a ninguém, né? Só queremos estar lá, trocando um pouco de energia, de coisas boas, levando um pouco de alento, né? A gente sabe que isso só não resolve o problema deles, né? Inclusive quem puder participar e pelo menos até comecei a ter ideias aí como poder ampliar esse trabalho, como poder ajudá-los, né? A gente tem umas ideias assim de ajudá-los futuramente com a questão jurídica, com a questão até de recolocação de documentos, mas isso é um projeto ainda para mais tempo, né? Mas pelo menos se a gente puder fazer o nosso pouco agora, já é algo para tentar melhorar um pouco o nosso mundo, né? É isso, né? Cada um de nós poder fazer a sua parte, né? No mundo que nós vivemos, aos poucos o mundo vai ser um pouco melhor, né, gente? Então é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Estamos aqui para aprendermos um pouco mais, estamos aqui para nos congregarmos, né? Trocarmos aí experiências, nos fortalecermos, né? Quem sabe se a gente ficar muito tempo afastado de bons trabalhos, de boas leituras, a gente tende a ir enfraquecendo um pouco. Então é por isso que é bom a gente estar aqui, né? Uma casa até pequena, de tamanho, mas muito grande em termos de carinho, de afeto. Então por isso que é bom estar aqui, né? Bom estar aqui com todos vocês. Só lembrando a todos que estiverem com celular, não sei se alguém aqui tem celular, né? Mas se alguém tiver, deixar no vibracol, né? Tá bom? Ou no silencioso, tá? Acho que é isso, né, gente? Só lembrando também que nossa casa não está mais recebendo roupas, porque nós não temos onde guardar, né? A gente até gostaria de ter, mas não temos, então quem puder caminhe para outra instituição que faça a acolhida desse material, né? Bom, queridos, então vamos fechar um pouco os nossos olhos, para que a gente possa se concentrar, entrar em contato aqui com o plano maior, aqui presente, nos harmonizando. Cada um de nós veio dos seus trabalhos, dos seus lares, das suas lutas do dia a dia. E assim como os passarinhos ao final do dia voltam para o seu ninho, também voltamos para o nosso lar, voltamos para essa casa, que nos acolhe com tanto amor. O ambiente aqui há muito tempo já foi preparado para nos receber. É por isso que queremos pedir ao nosso Pai Criador muita proteção para esse momento de hoje, que nós possamos sair daqui melhores que chegamos, que nós possamos levar essas energias de amor aos nossos entes queridos que ficaram em nosso lar, que amanhã cedo, como chegarmos para o nosso trabalho, também possamos levar aquelas pessoas que estão ali uma palavra de amor e de esperança. Agradecemos ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui e por tudo que temos aprendido. Se conosco, Senhor. Que assim seja. Então, queridos irmãos, hoje quem vai falar é a nossa querida Roseli, né? Estávamos com saudade dela, né? E o tema de hoje é do livro Luz no Lar. O tema é A Mulher ante o Cristo. Seja bem-vinda, viu, Roseli? Boa noite a todos. Vou brigar um pouco com o meu óculos. Tirar. Boa noite a todos. É uma alegria grande estar aqui de novo, rever amigos e poder compartilhar um pouquinho das informações, das leituras, das pesquisas, porque é para isso que nós estamos juntos, para nós aprendermos juntos.
E o tema, como sempre, mexeu muito comigo. Acho que a Sandra faz isso de propósito, sabe? Ela pediu que eu estudasse, que eu lesse, que eu pesquisasse e preparasse para nós uma fala sobre a mulher ante o Cristo. Bom, sobre a mulher poderíamos falar tanto. Poderíamos começar falando sobre a história, a mulher no decorrer da história, toda a sua luta, todo o seu caminhar para encontrar seu espaço, para encontrar um momento onde ela pudesse desenvolver as suas potencialidades, seus talentos. Porque na história da humanidade, se nós formos acompanhar, como era difícil para uma mulher, não é, poder realizar seus sonhos, poder ter anseios como o homem tinha. Porque ela não era considerada igual ao homem. Então a luta era muito grande. Sempre existia um machismo, e com este machismo, o poder e o fazer valer a vontade do homem através da força física. Nesse decorrer do tempo, na história, ela foi impedida de ter acesso à cultura, ela foi impedida de ter acesso ao trabalho. Então, ficava reservada à mulher o trabalho dentro do lar, o trabalho em casa. Nós vamos falar o quanto esse trabalho é importante, mas nós estamos falando de uma forma geral sobre a evolução da mulher. Então, para conquistar esse progresso, o trabalho foi incansável, né? Na história da evolução da mulher, da evolução feminina, houve muito trabalho, muita tarefa, muito empenho, muito esforço, muita luta. Nós vamos nos lembrar então da mulher, das mulheres no tempo de Jesus. É extremamente emocionante a leitura dos depoimentos, das histórias das mulheres que acompanharam Jesus. Algumas pessoas dizem que elas foram meras coadjuvantes na história com o mestre. Mas, na verdade, elas não foram coadjuvantes. Na verdade, foram marcantes nesta história. E na história do cristianismo também. Elas movimentaram, presenciaram, elas marcaram momentos ímpares. Alguns eu vou explicar e outros eu vou pedir a licença para ler. Principalmente quando a fala for de Jesus. Porque vale a pena colocar palavra por palavra, item por item, do que o mestre respondia diante das perguntas que eram feitas por parte destas mulheres. A primeira, Isabel. O encontro de Maria com Isabel. Quando Isabel diz a Maria, né, você é bendita entre as mulheres, e bendito é este fruto no teu ventre. Era o encontro, né, do passado com o futuro. Jesus estava se aproximando, e Jesus estava chegando. Né? Toda a história, todo o desenvolvimento, todo o aprendizado que ele iria nos deixar, estava ali, começando a acontecer através, né, desta gestação. E para dar sequência à divulgação da Boa Nova, Jesus viajava bastante, viajava muito. Né? Esse era o trabalho de jogar as sementes, de distribuir as sementes na terra. E tornar esta terra fértil, e acreditar que esta terra fértil iria trazer, né, as boas plantações na razão direta das atitudes do bem, dos homens de bem, dos homens transformados, renovados, dos homens que pudessem ressignificar as suas vidas, né, e perceberem qual era o papel de cada um neste projeto da humanidade. E nestes grupos que acompanhavam Jesus, os evangelhos, eles não estabelecem, assim, eles não falam muito, eles não tocam muito no assunto, mas mulheres acompanhavam Jesus. Mulheres que quando foram tocadas pelo verbo maravilhoso, por aquelas palavras e expressões, aquele olhar doce de Jesus, elas abandonavam praticamente, né, tudo que elas acreditavam até então, porque elas percebiam através da sua consciência que ele estava dizendo a verdade. E não dava para voltar atrás. Né? Muitas vezes elas participavam, né, desses grupos anonimamente. E às vezes se colocavam sim na posição de subalternas. Por quê? Porque elas não poderiam se expor demais em determinados grupos. Era muito perigoso. Algumas mulheres, não raras, tinham a faculdade da mediunidade, uma sensibilidade à flor da pele. E às vezes não sabiam lidar com essa sensibilidade. E se tornavam, né, influenciadas por espíritos. Espíritos perturbados
e espíritos perturbadores. E aí o que Jesus fazia? Jesus, conhecedor da personalidade, conhecedor da sensibilidade e do quanto é importante muitas vezes diante da sensibilidade o estudo, o aprimoramento, para que não nos tornemos joguetes diante da vida e diante dos outros, dos encarnados e desencarnados. O que é que ele fazia? Ele trabalhava esse processo de desobsessão. E ele ia além. Ele dava uma fórmula para que cada uma delas, para cada uma das criaturas, pudesse manter a sua saúde física, psíquica, a sua saúde mental. Sabem qual era a fórmula? O que ele dizia que as pessoas deveriam fazer para que pudessem estar íntegras, estar caminhando, estar realizando aquilo a que vieram, né? O que ele pedia, o que ele determinava, o que ele convidava, na verdade, as pessoas a fazerem? Servir a causa do Evangelho. Então ele dizia às mulheres, todos aqueles que servem a causa do Evangelho, que abraçam o Evangelho, que vão divulgar a boa nova, que arregaçam as mangas e vão trabalhar com as pessoas que estão sofrendo, com as pessoas que precisam, às vezes, não só do alimento para o corpo, mas principalmente do alimento para a alma. Estas pessoas que se dedicam, que são perseverantes, sustentam um padrão vibratório bem melhor. Não quer dizer que não terão problemas, não quer dizer que não terão sofrimento ou dificuldades, mas significa que elas estarão arrumando, ou melhor, promovendo no seu derredor uma vibração muito melhor, que vai dificultar a ação das sombras. E isso é importante nós gravarmos, porque todas as mulheres que foram tocadas pela palavra de Jesus, pelo olhar, pela pureza, pela grandiosidade do Mestre, elas mudaram efetivamente. Elas não titubearam. Quando foram tocadas por essas palavras, elas mudaram. Elas ressignificaram as suas vidas. E o Evangelho relata que alguns homens fizeram isso com o tempo, mas ainda titubeavam e tinham dificuldade. Por quê? Ora, não vamos aqui estabelecer uma comparação de que mulheres são melhores do que homens, ou vice-versa. Mas a nossa conversa hoje é sobre as mulheres. E o que ele nos coloca é que a mulher, quando é leal, a mulher, quando sabe que aquilo que ela decidiu fazer é a sua verdade, quando ela coloca no seu coração que é o caminho a ser trilhado, a ser traçado, ela vai embora e ninguém a segura. Não há dificuldade que a impeça. Não há obstáculo, não há o sofrimento que faça com que essa mulher abdique daquela luta, daquele trabalho, daquele esforço que ela se propõe a realizar. E aí Lucas diz que são várias as mulheres que nós poderíamos conversar. Mas vamos começar com Maria de Magdala. Magdala, né, é o nome da pequena cidade de onde ela veio. Até ele coloca cognome, né? Cognome em italiano significa sobrenome. Então Maria de Magdala, até para diferenciar das demais Marias, a Maria de Magdala, belíssima, convivia com os patrícios romanos, né? Era uma pessoa, segundo os relatos, segundo a literatura, que estava sempre voltada às alegrias da vida, né? Aos prazeres. Não tinha, assim, grandes cerceamentos, não. O que ela gostava de fazer, ou queria fazer, ela fazia. Não havia grandes problemas com a imagem, com as leis. Ela abdicou das leis na época. Ela deixou o lar onde ela estava. E ela foi viver aquilo que ela acreditava que era o correto. Né? Só que ela ouvia sobre Jesus. E ela chegou a acompanhar, então, aquilo que Jesus pregava. E depois que ela ouviu Jesus, ela nunca mais foi a mesma. Ela não sabia dizer, ela não sabia explicar exatamente o que era tudo aquilo que ele dizia. Mas ela sabia uma coisa. Ela precisava buscá-lo. E ela precisava conversar com ele. Porque Maria de Magdala se voltava ao amor. Mas ela era extremamente carente de amor. O coração sequioso, desalentado muitas vezes. Então ela pensava, que amor é esse que Jesus prega aos pescadores? Que amor é esse que é incondicional? Que alimento é esse que Jesus fala, que uma vez provado, nunca mais teremos fome?
Que água é essa que, uma vez provada, nunca mais teremos sede? Então ela pensava a respeito disso. E por outro lado, ela pensava o seguinte: como é que eu posso retornar e procurar Jesus? Como é que eu vou ser recebida na terra, aonde eu deixei todas as leis e tudo aquilo que a moral, não é, a boa moral dizia que eu não deveria fazer? Como será que eu serei recebida por estes irmãos, por estes companheiros? Mas de Jesus ela não tinha receio, não. Porque ela sabia que Jesus abraçava a todos, recebia a todos indistintamente, com este olhar meigo, não é? Com este olhar carinhoso, um olhar de não julgamento. De alguém que sabe que cada um de nós tem o seu momento. Cada um de nós vai crescer. Cada um de nós vai amadurecer no tempo certo, né? E ele, sabedor disso, olhava para cada irmão que o procurava, para cada irmã que o procurava, com olhos de não acusamento, de não julgamento, ou melhor. Coisa que nós temos que aprender e muito, né? Como temos que aprender, né? Como é difícil para nós. Bem, ela chegou até ele. E chegando, né, ela ficou extremamente emocionada. E ele olhou para ela, sabedor de que ela viria, de que ela iria ao encontro dele. Ah, que dúvida, não? Jesus tudo sabia. Então, diante dele, ela chorou. E ela disse o seguinte: Jesus, preciso da sua ajuda. Eu me sinto desalentada. Eu me sinto cansada. Eu sei que existe uma forma melhor de agir. Eu sei que existe uma forma melhor de viver. Eu sei que aquilo que eu acreditava ser o caminho da minha felicidade me levou à perdição e ao afastamento de mim mesma. Como é que eu faço para voltar? Eu ouvi sobre a sua boa nova. A sua boa nova diz que é preciso renovar. Renovar crenças, renovar sentimentos, renovar pensamentos. E que uma vez que nós busquemos essa renovação, nós podemos transformar a nossa vida. E nunca mais teremos sede, nunca mais teremos fome. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Será que Deus permite que esta pecadora, que esta criatura, possa retomar o seu caminho e possa falar em nome dele? E aí Jesus responde. Este eu não vou resumir, este eu vou ler para vocês. Maria, levanta os olhos para o céu e regozijante no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus e abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado a um pecado eterno? Então onde estaria o amor do nosso Pai? Você nunca viu as flores que nascem em casas em ruínas? Ruínas, Maria, são as criaturas humanas, mas as flores são as esperanças em Deus. Todas as falências e desventuras são próprias dos homens. As bênçãos paternas de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol que te ilumina, o destino. Caminha agora, Maria, sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E ela, então, emocionadíssima, ainda continuou. Tenho amado tanto Jesus, mas tenho tanta sede de amor. E ele continua. É porque você busca o amor, não na sua forma essencial, não na sua forma incondicional, mas nos prazeres do mundo. O amor efetivo, ele se encontra dentro da alma, nos prazeres dos sentimentos, nas alegrias das ações e na firmeza de caráter e dos nossos valores morais. E ele ainda vai mais além. Guarda, Maria, guarda as mães em todo o mundo, as mães abnegadas que educam, que elevam as suas criaturas, os seus filhos, que jogam as sementes do amor e do bem, como sofrem diante das mazelas e dos sofrimentos daqueles a quem elas tanto amam, mas que escolhem o caminho contrário a Deus, o caminho contrário à retidão. Pensa nestas mães abnegadas que estão ali por trás de todos aqueles que foram para as guerras, de todos aqueles que estão caídos nas sarjetas, de todos aqueles que estão voltados ao crime. Pensa nas mães, Maria. E nisso ela diz assim, Senhor, mas eu não posso ser mãe. Eu não posso mais ser mãe. E aí ele continua. Maria, quem é mais mãe ou maior mãe aos olhos de Deus? Aquela que se devota aos seus próprios filhos?
aos filhos da carne? Ou aquelas que se compadecem e cuidam dos filhos de outras mães, Maria? E aí ela pensa, Senhor, eu agora estou amparada. Eu agora posso lhe servir. E a partir daquele momento, ela acolheu os filhos de outras mulheres, daquelas irmãs em sofrimento. A partir daquele momento, procurou infortunados para aliviar as feridas do coração. Ela lidou com leprosos, ela lidou com doentes. E aí, fazendo uma pausa, nós podemos pensar que o ontem e o hoje se integram. Quando ele fala de Maria, você pode se renovar, sim, porque Deus chama a cada momento aquele que por algum motivo se desviou do caminho. E como esta mulher, com toda a sensibilidade que era própria dela, pôde compreendê-lo tão profundamente. Em toda a história de Jesus, né, nós vamos acompanhar Maria, nenhuma vez titubeando, nenhuma vez desesperando, nenhuma vez desistindo e nem colocando em dúvida ou em xeque aquilo que ela abraçou como verdade, que eram as verdades de Jesus. Ainda diz no final da vida dela, quando ela estava doente, né, ela estava morrendo, ela viu Jesus. Jesus veio buscá-la e Jesus disse a ela, Maria, você já passou pela porta estreita, Maria. Você amou demais. Vem, Maria. Eu estou te esperando aqui. E aí ele fala que as mulheres trabalham muito bem essa questão da porta estreita. Sabe o que significa isso? Muitas vezes, todas as situações ao redor de uma mulher se encontram desestabilizadas ou em desequilíbrio. Seja a sua família, seja a questão financeira na sua vida, seja o trabalho, seja questões pessoais que foram guardadas lá no porão, seus sonhos, seus ideais. Mas a despeito de tudo e de todos, quando ela tem dentro dela valores de luz e de força, ela vai. Ela se coloca a caminho, ela se põe em movimento e ela vai. Ela vai ao encontro, né, da certeza de que tudo é passageiro e de que há razões para que se viva o que estamos vivendo hoje. Ela vai com muita força. E quando ele a recebeu, abraçou aquela irmã com a certeza de que ela efetivamente foi um grande exemplo de transformação, de ressignificação de vida. Aquele que diz é difícil, eu não consigo, ora, arregaça as mangas e dá o primeiro passo. Vamos caminhar. Existem muitos exemplos. Simão ficava muito preocupado com Jesus, Simão Pedro. Ele dizia assim, Senhor, você acolhe, você recebe as mulheres de má vida, as meretrizes. Você impediu que uma mulher fosse apedrejada e ela havia cometido adultério. Lembram da passagem de Jesus? Né? E eu estou extremamente preocupado porque acolhendo essas mulheres de má vida, falando nas pregações, Jesus diz, ei Simão, não tema por mim, eu vim cumprir, né, o que o meu Pai me destinou. E aí ele disse assim, mas dizem as leis, porque Simão, os apóstolos, eles eram muito ligados às leis até então firmadas. Mas dizem as leis que nós devemos lapidar a mulher em pecado. Nós devemos puni-la. E Jesus diz, pois é, mas diz também a lei que nós devemos amar ao outro como amamos a Deus. E aí Simão ficou parado. Então amar ao outro como amamos a Deus é amar aquela mulher também. É amar aquela mulher que me veio naquela situação, né, através de uma atitude, vamos dizer assim, no caminho contrário. Mas ele foi além. Quereis dizer, então, que a mulher é superior ao homem? Porque naquele tempo ela era rebaixada, né? E aí ele disse assim, não, quero dizer que tanto o homem como a mulher são iguais perante Deus. Todos têm tarefas extremamente nobres para equilibrar o caminho da vida. Mas vejam, o homem, às vezes, é extremamente frágil e a mulher extremamente sofredora. E aí Simão continua, ainda queres afirmar que a mulher é superior? E Jesus continua dizendo, não superior,
mas há um traço na sua feminilidade que a faz diferente e que a faz suportar as vicissitudes e as dificuldades. É a sua extrema sensibilidade. É a sua extrema facilidade em se abrir para as questões espirituais, para se abrir para as questões relacionadas à religiosidade. E aí nós voltamos para hoje. O número maior, não é, de mulheres nos templos, nas casas, buscando ajudas especializadas em terapias, buscando autoaprimoramento. Não que o homem não faça, mas a mulher não tem vergonha de abrir seu coração. A mulher não tem vergonha de expor as suas mazelas e as suas dificuldades. Às vezes até falamos demais. Mas nós nos abrimos para encontrar acolhida. Nós nos abrimos para poder trocar e compartilhar. E Jesus coloca isso. Que a mulher, através desta sensibilidade, é uma grande heroína. Olha ainda o que ele coloca. Na história dos homens, Simão, grandes imperadores, grandes filósofos, grandes generais, mas todos eles filhos de uma grande heroína, de uma grande mãe, de uma mãe que não abnegou, de uma mãe que foi até o fim diante da sua missão, das suas tarefas. Olha, eu só queria dar um recadinho, até 10h30, tudo bem? Tô brincando. Neste caminhar vem também a história de Joana de Cusa. Joana era uma mulher de grande dedicação e um nobre caráter, esposa de Cusa, né, que trabalhava para Herodes. E aí fala então que Joana, já totalmente voltada à Boa Nova, Joana, que ouvia Jesus, que acompanhava seus passos, que sabia destas verdades espirituais, tinha uma dificuldade enorme. Ela vivia muito sofrimento no seu lar, porque o marido em questão não era ligado aos valores morais e, principalmente, não podia ouvir falar em Jesus. Né? Aliás, a grande perseguição que havia, né, naquela época em relação a Jesus. Então, ela foi procurá-lo, porque ela estava sofrendo muito. Como conviver num lar onde os valores batem de frente uns com os outros? Os valores de um vão de encontro ao outro e não ao encontro do outro. Como conviver? Então ela foi conversar com ele. E expondo todas as suas dificuldades, Jesus lhe disse: Joana, você tem a verdadeira fé. Sabe, Joana, se fosse fácil, né? E se não fosse para você, você não estaria naquele lar e não estaria com aquele companheiro. Você foi colocada ali porque ali é o seu lugar. Ali é a sua tarefa. Volta, Joana. Dedique-se ao seu lar. Olha para o teu companheiro com olhos de amor. Mas, Senhor, é difícil. Ele está ligado a uma política que não é a política do bem. Ele está ligado a questões muito ruins que prejudicam as pessoas, que levam as pessoas à morte. E Jesus dizia: Joana, volta para o teu lar e olha para o teu companheiro com amor. E continua no teu lar, sendo o esteio, sendo o centro, sendo a força. E ela disse: bem, vou tentar, Jesus. Jesus continuou: só há um Deus, só há um Pai. Várias são as religiões, várias são as crenças, várias são as filosofias. O homem com o qual você está casada fala de templos de pedra, ou fala muitas vezes de templos outros que trazem a materialidade, né, e a devoção à materialidade como algo superior a tudo que existe. Joana, eu vim falar do templo que se eleva e que se constrói dentro de cada um de nós. Dentro de você e dentro de cada criatura com a qual você convive. Vai para a tua casa e eleve e constrói esse templo lá. Então ela retornou. E aí dizem os escritos que ela começou com muita força, não sem sofrimento, a olhar para o marido com amor, tentava deixar de lado aquilo que era muito ruim, que era extremamente deplorável nas suas atitudes, nas suas ações, e começou a procurar o que havia de bom nele. E ela conviveu com ele até a sua morte,
até a morte dele. Ela teve um filho, né? Abnegada a mãe. Depois que ele morreu, ela começou a passar por necessidades grandes. Ela teve que procurar um trabalho. E aí sim, ela foi rejeitada, ela foi questionada, ela foi julgada pelas suas companheiras, né? Pelas companheiras ali, né? A classe a qual ela pertencia. E ela arregaçou as mangas e foi trabalhar. E ela dizia, Jesus não fez o mesmo? Jesus não saiu pregando e espalhando a boa nova? Por que eu não posso trabalhar e não posso conduzir a minha vida, né? Aqueles que têm necessidade também. E ela foi então em busca disso. Ela foi presa, né? No ano 69 ela foi presa. Ela foi amarrada, né, ao poste do martírio, e conta a história que ao lado dela um jovem moço, que era o seu filho. E aí diz que ele dizia, mãe, diz que você não acredita neste homem. Diz que ele não é a luz da sua vida, ou o centro da sua vida. Deixa de lado, ainda existe uma possibilidade da gente sair disso. E ela olhou bem firme para ele e ela viu a imagem de Jesus no coração, dentro dela, e lembrou daquelas palavras e ela respondeu, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Vamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E então, enquanto ela estava sendo praticamente queimada viva, chega um dos verdugos e diz assim, e aí? E aí, Joana? Jesus só lhe ensinou a morrer? E ela olha para ele e responde, não, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E Jesus toca no seu ombro e diz, tem ânimo, Joana, eu estou aqui. Falando de Maria de Magdala e falando de Joana, eu paro para pensar. Estas mulheres são exemplos de força, de abnegação, de resignação, de luta, são exemplos para a nossa vida, né? Quando a gente pensa em mulher, quando nós pensamos no desenvolvimento, no progresso, em todas as conquistas, é muito bem-vindo, isso tudo é maravilhoso e fazia parte do processo da evolução. Mas há algo que precisa ser conversado nestes últimos momentos, não menos importante. O papel que Deus, né, deu à mulher desempenhar, que é o papel de mãe. É a mulher que recebe aquela criatura, né, no seu lar, é aquela célula primeira, e que vai, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, colocar a ela, né, falar a ela sobre a boa nova no momento adequado. Que vai recebê-la, que vai observá-la nas suas tendências, nas suas habilidades, nos seus potenciais, e vai como que uma facilitadora, como uma educadora, trabalhar e acompanhar os seus passos para que ele possa ser quem ele precisa ser, para que aquela criança possa ser quem ela precisa ser, para que possa desenvolver. E hoje, o que nós vemos é que existem muitas desculpas e muitas justificativas, inclusive a afirmação de que a maternidade e de que a família estão caindo por terra. Não, a doutrina espírita diz que não. A família pode estar mudando muitas vezes em seus aspectos estruturais, né? Antigamente nós tínhamos um quadro de família, né? Nós afirmávamos, família é isto, 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 isto. Hoje, cada um tem uma família de acordo com as suas dificuldades, com as suas necessidades, com a sua escolha, né? E não existe a família correta ou a família que não é correta, a família nos moldes tradicionais e a família que não, mas há algo que não mudou nesse tempo todo. É que a família é o laboratório primeiro das experiências e que a mãe é importantíssima dentro desse laboratório, assim como o pai. Mas a mãe, com toda a sua sensibilidade, com todos os seus sentimentos e com todas as emoções, é ela que capta e vê mais longe. Ela vê além daquilo que o presente e o fato demonstra. Quem aqui já não viveu uma experiência onde a mãe, olhando nos olhos, diz, você não está bem. Conta para mim o que vai na tua alma. Quantas aqui, diante do telefone, a voz, filha, você não está bem. Filho, o que vai dentro de você? Quantas orações,
não é? Ali quietinha, na calada da noite. Quantos pedidos a Deus para proteção. Quantas solicitações de saúde. Quanta solicitação de paz, de encontro do caminho real, do caminho verdadeiro. Quanto desejo de que aquela criatura, que é seu filho, que veio através dela, mas não lhe pertence, que veio através dela e não lhe pertence, né? Que encontrasse o caminho do verdadeiro amor, da alegria e da felicidade, mas que construísse essa felicidade e esse caminho em bases firmes, não em areia movediça, ou areia que faz despedaçar um castelo construído nele. E não raro, e não por acaso, ou melhor, eu deixei para falar de Maria neste final. Maria, a mãe. Diz que Maria, a princípio, tinha muita dificuldade para entender o que Jesus falava, o que Jesus trazia como tarefa, como missão. Às vezes, era o coração da mãe que falava mais alto. Porque nós sabemos que lá na espiritualidade, tudo estava em acordo e tudo foi muito bem organizado e projetado. Mas o coração da mãe, quando via aquele menino falando para os doutores, aquele coração disparava. E ela devia pensar, é meu filho, né? É meu filho. Né? E pensando o que viria depois. Como ele seria acolhido ou não. O que aconteceria diante de toda essa demonstração de sabedoria, de alma pura, de coração puro. Falando de um reino que não era deste mundo. E os reis ali? Como é que eles iriam lidar com aquilo? Com o seu filho. Então isso mexia demais com o coração daquela mãe. Mas ela foi firme. Ela foi firme. Ela o acompanhou a todo o momento. Ela estava lá, apoiando, dando o seu amor, a sua compreensão. Assim que ele passou por toda a dificuldade, né? Ao lado de João ela estava. E ela olhava para ele, ali nos momentos finais, para Jesus, e ela pensava nele desde o seu nascimento, tudo que eles passaram juntos. E ali, mesmo com toda a dificuldade, com todo o sofrimento, ela agradecia a Deus pela oportunidade de ter sido escolhida numa casa simples, uma mulher simples, uma mulher que não estava ali entre as patrícias romanas, né? Para receber aquele espírito que faria toda a diferença para todo sempre, como nós sabemos. Não é? Desculpa. Desculpa. Acho que eu nunca vivi isso. Assim, desculpa. Dizem que a gente não pode se emocionar. Bem, esta Maria, né, que acompanhou Jesus todo o tempo, esta Maria é esta mãe querida a quem nós devemos sempre nos reportar, pedindo a ela, como mulheres, que nos deem força. Né? Ora reencarnamos como mulher, ora como homens, e nós não escolhemos isso. Na próxima quero vir como homem. Na próxima quero vir como mulher. Não é assim. Não é nada fácil, gente. Existe muito projeto e muito planejamento. A obra de Deus é extremamente complexa para que a gente possa entender cada ponto. Mas eu coloco isso porque, uma vez mulheres, vamos buscar dentro de nós a força que nós temos, né? Esta sensibilidade, esta possibilidade de cuidar. Ninguém cuida melhor do que uma mulher, não é? De cuidar, de olhar com olhos de cuidado, de acompanhar, de fortalecer, de fazer crescer, de ser ponte. Busquemos isso dentro de nós. Busquemos isso, porque foi para isso que fomos criadas. Diante do nosso lar, a dificuldade está instalada através de uma enfermidade, vamos orar e vamos pedir força. É o marido difícil? É o companheiro difícil? Vamos pedir a Deus que enxerguemos nele também o que ele tem de bom. Porque todos nós temos o lado A e o lado B, não é? É que muitas vezes, diante do sofrimento e da dificuldade, o que nós potencializamos, o fermento da nossa atenção, vai sempre no lado mais difícil. E vocês podem se lembrar de experiências ou de pessoas que viveram essa experiência. Quando existe uma dificuldade, um balanço, a incerteza, continuo lá naquele lar ou não? Continuo nesse casamento ou não? Continuo com esta pessoa ou não? Ora, não raro, como as questões negativas são acentuadas a cada dia como uma prova, um teste, não é? Alguns casamentos são desfeitos,
Nós sabemos, e por que não? Existem aí as situações, cada caso é um caso, mas o que eu falo aqui é que quando você abraça, quando você se une a alguém por amor, lembra da porta estreita? Quando Jesus falou a Maria de Magdala, não existia a porta larga, não. O caminho do amor incondicional é uma porta estreita. A maioria das pessoas com as quais nós convivemos, que nem quer saber das verdades espirituais, elas se entregam à porta larga, porque, claro, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Você não tem que fazer nenhum sacrifício. Você não tem que deixar nada de lado. Você não tem que olhar para as coisas do mundo e pensar que são provisórias e que estão aqui apenas para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades, mas não nos pertencem. É mais difícil. Quando você abriga e você abraça as questões espirituais, o teu compromisso com você, com o outro e com a vida se torna muito maior. Muito maior. E não tem caminho de volta, não. Não dá para retornar. Uma vez que você abraça, você vai adiante. Maria, mãe, a todas as mães, aquelas que não geraram, mas são mães porque cuidam. Cuidam. Cuidam da vida. Cuidam da vida de alguém, da vida de algum ser, cuidam da vida de um projeto, cuidam da vida de algo que as eleva, que eleva o outro. A todas as mães, a todas as mulheres, a todas aquelas que buscam dentro de si a sensibilidade, o desenvolvimento dessa sensibilidade, que Jesus abençoe, que Jesus dê força, que Jesus dê luz. A Sandra colocou aqui um trechinho tão lindo, eu vou usar para encerrar aqui. Mulher, quando se faz mãe, seja ela de onde for, por fora é sempre mulher, por dentro é um anjo de amor. Maternidade na vida, que o saiba quem não souber, é uma luz que Deus acende no coração da mulher. Com júbilos divinos, mãezinhas queridas, que a celeste bondade coroe a todas, por tudo que dás nos caminhos da vida, Deus te proteja, exalte e abençoe. E é esse o desejo de todos nós. Não pelo Dia das Mães que se aproxima, porque esta mãe tem que ser amada, tem que ser admirada, respeitada, todos os dias da nossa vida, não é? Mas para nós nos lembrarmos que se estamos aqui é pelo amor de uma mãe, que nos permitiu a vinda. Se estamos numa trilha relacionada a uma adoção, fomos escolhidos 2 vezes. Porque uma mãe nos gerou e outra nos escolheu novamente. Então somos duplamente abençoados, não é? Se ela já retornou à pátria espiritual, com certeza ela está nas suas tarefas, desenvolvendo o seu caminho, mas nunca esquecendo o amor pelo seu filho ou pela sua filha. Então que cada um de nós saia daqui com este carinho, com esta amorável imagem de mães e do quanto isto é grandioso para a evolução, para o progresso desta nossa humanidade. Nunca, de forma alguma, isso será deixado de lado por verdade nenhuma, porque essa é uma verdade absoluta. Família, lar, núcleo familiar, mãe, maternidade. Que Jesus nos acompanhe hoje e sempre e que nós possamos, ao sair daqui, levarmos esta paz que recebemos dele e que possamos ser instrumentos de paz, semeando a boa nova aonde fomos plantados, aonde fomos colocados, seja no lar, seja no nosso trabalho, seja no nosso dia a dia. Somos luz, somos filhos do Pai, filhos de Deus, somos luzes, somos filhos da paz. E que isso nos acompanhe a cada momento da nossa vida, que não tenhamos nenhuma dúvida a respeito disso. E que a cada dia, quando nos levantarmos, se estivermos aqui ainda neste planeta, nós possamos dizer numa prece muito simples: obrigada, Senhor, estou pronto, estou pronta. O que queres que eu faça no dia de hoje? Que assim seja. Roseli, enquanto eles pensam, né, conforme você falava, me ocorreu uma
uma questão, né? Falou com muita propriedade aí das qualidades aí do feminino, né? Fico pensando nós homens, né? Quando encarnamos como homens, né? E que de alguma forma essa energia do feminino, né? Que talvez em algumas encarnações estivemos mais próximos, né? De que forma que a gente pode se conectar também a tudo isso, né? Mesmo na qualidade de homens. Nossa, que bom que você perguntou. Tem um amigo nosso que eu digo, amigo do meu marido, amigo nosso, conhecido, um médico clínico, né? O doutor Rubens Cascapeira. Numa das reuniões, uma palestra que eu assisti, na verdade foi um estudo sobre relacionamento familiar, onde alguns casais estavam reunidos para falar sobre família e casamento. E então ele disse que abençoado era o homem, ou é o homem, que se permite aprender com a mulher a desenvolver essa sensibilidade, a desenvolver estes sentimentos e estas emoções. Porque este é o caminho. Porque uma vez desenvolvida esta sensibilidade, não que o homem não tenha sensibilidade, mas de uma forma geral, porque há exceções, nós pensamos na mulher como grande emoção e no homem como uma grande razão, né? Não que não haja exceções. O interessante seria não, o caminho é o caminho do meio. Nós aprendemos com eles a questão da razão e eles aprenderem com as mulheres a questão das emoções, né? Ou não ter medo e nem temer as emoções, mas aprender a conviver com elas, entendê-las e reeducá-las. Então ele diz, não tem jeito, né? O homem precisa colocar dentro de si que esse é o caminho, ele tem que aprender. E aí eu coloco, não só ele tem que aprender com ela, mas ela também tem que aprender com ele. Então é uma troca. É para isso que nós estamos juntos. É para isso que nós compartilhamos e convivemos. Para que nós possamos aprender. Né? Verdade, obrigado. Ai, que lindo. Lindo. Oi, Rose. Oi. Tudo bem? Tudo. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Não sei se eu entendi muito bem quando você falou dessa porta aberta. Porta estreita. Ou da porta estreita. Significa, pelo que eu tenho entendido, você me responde se estiver certo ou errado, abnegar de alguma coisa a mulher, abrir mão, renunciar a algo, né? Porque, como você diz, não é fácil essa porta estreita, né? Porque é onde justamente existe mesmo um sentimento verdadeiro. Queria que você falasse mais um pouquinho. Quando Jesus fala que o reino de Deus está dentro de nós, e esse reino vai ser construído na medida que nós deixemos de lado, vamos dizer assim, aquilo que não nos serve mais, tanto em termos de conhecimento, de crenças, né, de sentimentos, que ele vai se fortalecendo dentro de nós a partir disso. E aí ele fala que para nós atingirmos este reino, para chegarmos nele, a porta é estreita. O que acontece quando uma porta é estreita? É mais difícil de nós passarmos por ela, né? Pensando numa porta, no fato, vamos dizer assim. Quando ele fala da porta estreita, ele fala que a vida diante das verdades espirituais não é uma vida extremamente fácil, não é tranquila. Por quê? Porque quando nós estamos encarnados aqui, né, estamos aqui na matéria, tudo nos convida às grandes paixões, tudo nos convida a viver o material como se fosse a grande e primeira verdade. Né? Nós estamos aqui abrigados numa casa, nós estamos envolvidos pelos nossos agasalhos, nós temos lá a nossa conta corrente, o nosso carrinho lá fora esperando, o amor da nossa vida lá em casa, os nossos filhos, e tudo isso parece que nos pertence, são nossos. E se você parar para pensar, assim, tudo que nos envolve, tudo que está ao nosso redor, está para que nós possamos vivenciar as experiências do dia a dia, mas não nos pertence. Porque se amanhã nós retornarmos, nós não vamos levar. E mesmo as pessoas que amamos, né, também não nos pertencem. Porque têm suas vidas, têm a sua caminhada. Né? Então, quando ele fala de porta estreita, é que falar das verdades espirituais é compreender que você precisa buscar o teu autoconhecimento, quem você é. Mas olhar para você, quem você é o lado bom, e aquele lado que você não está gostando, não. Porque se você olhar de verdade, você vai rejeitar, mas que ele existe.
é também aprender a conviver com o outro. É fácil conviver com quem é igual, ou com quem nos gosta, ou com quem gostamos. E o diferente? E aquele que tem um pensamento, tem atitude, tem um caminhar extremamente diferente do nosso, muito pelo contrário, né? Ele nos incomoda, ele nos irrita. Né? Então, conviver com o diferente, aprender que as dificuldades que chegam são aprendizado e não castigos. Então, tudo isso não é fácil de viver, não é fácil, né, de participar na vida. E quando eu falo de ser abnegada, de deixar algumas coisas, olha, existe uma frase que diz assim, Deus sorri enquanto fazemos plano. Né? Quer ver Deus rir? Faça planos. Porque o que é que nós efetivamente controlamos? O que é que nós temos de controle efetivo? Olha, nós temos instrumentos dentro de nós, Deus nos colocou. Nós temos a consciência, nós temos força, essa força vem a dificuldade. Se você for atrás, você encontra força. E você vence. Mas existem situações onde você vai. De repente, a vida te leva para lá. E não tem como sair. E você vai ter que ir. E aí você vai ter que se resignar. Só que resignação termina com a palavra ação. Então essa resignação significa o quê? Aceitar a princípio para depois perceber o que é que pode ser mudado. Aquilo que você pode mudar, você tem que arregaçar as mangas e ir atrás. Mas o que você não pode, no momento, aceitar. E quanto isso é difícil. Por tudo isso e muito mais, que daria uma outra palestra, a porta estreita, é que Jesus falava sobre a questão da porta estreita às mulheres e fala a todos nós. Bom, queridos, ainda dá tempo de mais uma pergunta. Tá? Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Não é propriamente uma pergunta, mas é uma colocação. Eu sou meio, vamos dizer assim, eu não posso ouvir falar de mulheres que eu fico muito sensibilizado. Porque a gente busca na história, né? E a gente não precisa ir muito longe. Eu busco a minha avó, que criou 13 filhos, Lindo. sozinha, sem marido. Quer dizer, então você vai vendo que em todos os lugares você encontra heroínas no lado mulher. Sim. E a gente presencia hoje a realidade como a mulher ainda é sofrida, como a mulher ainda é hostilizada. Né? Nós temos hoje um índice altíssimo de agressões contra as mulheres. Está aumentando cada vez mais. A gente realmente sente, né, isso, como a gente pode, né, sentir uma mulher que é realmente uma pétala, né, porque a mulher é o lado da rosa. Né. Eu acho que quando eu vejo uma roseira, eu vejo sempre a rosa como a mulher e os espinhos ali, e o homem, entendeu? Então, a gente fica, né, só pode se apegar mesmo a Deus e acreditar que nós estamos em evolução para nós podermos passar por tudo isso, né, e sentir as heroínas todas que nós já tivemos o prazer de presenciar. Nossa, obrigada. Muito lindo isso. Muito obrigado pelas suas palavras. Né? Eu agradeço e que todos nós tenhamos uma boa semana. Obrigada. Então, queridos irmãos, vamos agora então mais uma vez entrar em contato com o ambiente aqui presente, que após essas palavras ficou ainda mais iluminado, pedindo a nossa Mãe Maria que cubra nós com seu manto de serenidade, de amor, que nos ajude nesse nosso planeta tão sofrido e tão castigado pelas correntes do ódio e da guerra. Que as energias do feminino, do amor, do cuidado, possam invadir a nossa terra, para que a própria terra também seja melhor cuidada, para que a natureza também tenha o seu lugar. Pedimos muita paz a todos os corações, em cada família, em cada lar, em cada pátria. Que possa pouco a pouco o amor crescer de tal forma que não haja mais lugar para o ódio, para a revolta e para a guerra.
Abençoa, Senhor, essa nossa noite de hoje. Que nós possamos, onde quer que formos, levarmos essa centelha de esperança às pessoas, onde quer que formos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos, depois de tanta emoção, né, do dia de hoje, nós continuamos um pouquinho mais sentados, nos harmonizando, que nós veremos agora para o nosso momento dos passos. Bom, aguardem um pouquinho que já vamos chamar, tá? Obrigado, então.